Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula de equações diferenciais, e aqui eu vou estar abordando uma das mais importantes equações diferenciais, né, que modela diversos fenômenos, que é o campo das equações diferenciais lineares de primeira ordem, certo? Sim, tudo que é linear em matemática recebe uma atenção especial, porque no final das contas a gente sempre tenta meio que buscar estruturas lineares onde a gente está trabalhando, tá certo? E aqui nas equações diferenciais isso não é diferente. Então você vai perceber que nessa primeira parte, onde a gente fala de primeira ordem, a gente vai falar agora, e depois a gente vai trabalhar basicamente com as equações lineares de ordem superior. Então a gente vai ficar basicamente só com lineares, tá certo? O que acontece, né? A definição, né? A gente pode começar a aula com a seguinte definição. Uma equação, né, da forma A1 de x dy dx mais A0 de x y igual a uma certa g de x né, chamada linear de primeira ordem. Eu não sei se você vai observar, mas a gente já colocou esse conceito, só que num contexto mais geral, onde eu tinha aqui até o termo AN é a derivada de ordem N, ou seja, eu tinha a linear de ordem N. Só que agora a gente vai se restringir à linear de ordem 1, porque a gente vai apresentar um método de solução. Naquele momento lá que a gente falou das lineares para ordem 1 ou maior, a gente se ateu basicamente a reconhecimento, tá certo? Da equação linear. Então aqui eu tenho a equação dessa forma. O que eu vou fazer? Para resolver essa equação, eu vou supor, então suponhamos I, né, um certo intervalo I, tal que A0, A1, né? A1 na verdade, A1 de x seja diferente de zero para todo x pertencente a esse intervalo. Por que tem que ser diferente de zero? Porque, na verdade, eu vou dividir todos os membros dessa equação por esse cara. Então, ele sendo diferente de zero, ou seja, eu me restringir a um intervalo dessa forma, né, eu vou ter o quê? Aqui. Então, dividindo, né, assim, podemos, né, dividir, né, essa equação aqui que eu vou chamar de 1 por A1 de x. Tá certo? Então vai ficar o quê? A1 de x dx dy, né, dx sobre... Aí aqui, isso aqui vai ficar sobre A1, né? Aí eu vou colocar assim, né? Sobre A1. Eu vou colocar logo aqui embaixo, né? Mais A0 de x sobre A1 de x y igual a g de x sobre A1 de x. Certo? Isso aqui. Aí o que acontece? Eu posso dar uma simplificada aqui, ó. Como é diferente de zero, os dois indivíduos, eu posso simplificar. E aí, além de simplificar, eu vou reescrever isso aqui como outra função, para não ficar esse quociente desse tamanho, né? Ficar uma coisa meio pesada da gente ir levando. E isso aqui, ó, eu vou escrever também como outra função. Então vai ficar, eu posso transformar aquela equação ali, reescrever ela, na verdade, dessa forma aqui, ó. dy dx mais p de x, y, igual a f de x. Então eu reescrevi 2 assim. Então observe que agora eu não tenho mais problema com o termo que define a ordem da derivada, sendo de primeira ordem, tá certo? Então, eu tenho essa equação diferencial que eu peguei assim e pude reescrever ela supondo, claro, esta condição aqui, né? Que eu tenho um intervalo no qual esta função aqui, que era a cabeça aqui do termo de ordem 1, derivada de ordem 1, não pudesse se anular nesse intervalo, tá certo? Para resolver esse tipo de equação diferencial, a gente lança mão de uma ferramenta muito comum nas equações diferenciais, que é o fator de integração.
O fator de integração, ele é uma certa função auxiliar que vai te ajudar a resolver o integral em alguns casos, certo? Onde ele é usado. Então, eu vou botar assim, ó. Multipliquemos 2 por uma função, né, auxiliar mi de x. Certo? Essa função ela vai receber o nome, né, de fator, vou escrever aqui maiúsculo, né, fator de integração. Daqui a pouco você vai entender o que é esse fator de integração na prática. Então, ó, quando eu multiplicar toda essa equação, vai ficar assim, ó. Mi de x dy dx mais mi de x p de x y igual a mi de x f de x, tá certo? Então, multipliquei, tá aí. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Observe o seguinte, ó. Observe o seguinte. Certo? Observe o seguinte. Se eu derivar, eu vou escolher um produto, claro, que me é conveniente, que é esse aqui, ó. Observe o seguinte. Se eu pegar isso aqui, ó, dx de mi de x vezes y. Se eu derivar esse produto aqui, tá vendo? Em relação a x, eu vou ter uma regra do produto, né? Então vai ser mi de x dy dx, né? Porque eu vou derivar isso aqui em relação a x, mais d mi de x, né? dx vezes y. Então, derivando vai ser o quê? A primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda função. Então, a regra do produto usual. Observe uma coisa interessante. Ó. Se eu comparar isso aqui, ó, olha para esse termo aqui. Ó. Ele é igual a esse. E olha para esse termo aqui. Ó. Esse termo que acompanha o y, vou chamar ele assim, vou botar aqui né, vamos botar ele circulado, né? Para eu poder identificar ali embaixo. Esse aqui é um quadradinho, um retângulo, né? Esse aqui meio que circundado, né? Por essa. Então, esse aqui é esse, ó. Tá certo? Então, eu posso, na verdade, ó, comparar esta coisa aqui com esse lado esquerdo aqui. Eu vou escrever isso direitinho, mas é isso que a gente vai fazer. Então, ó, comparando aqui, eu tenho que isso é igual a isso. E, para forçar que isso aqui seja igual ao lado esquerdo dessa parte aqui, que eu posso chamar ela de 3, né? Igual ao lado esquerdo de 3, esse carinha aqui, ó, sem a função y, que ela está comum aqui, né? Então ela que nos norteia, quem igualar, então isso aqui tem que ser igual a isso. Então, ó, comparando 3, né, 4 com 3, né? Vamos botar assim, 3 com 4, né? Com o lado esquerdo de 3, temos o quê? Essa parte é igual a essa, não tem muito o que fazer, eu tenho que... Isso aqui deve ser igual a isso. Então, mi de x, p de x, igual a d mi de x, ou seja, a derivada da função mi, né? É como se a função mi aqui fosse uma certa y. Né? Você pode chamar de outra letra se você estiver incomodado de que ela é composta de mais de uma letra. Porque normalmente a gente trabalha o quê? dy dx, dt dx, então é sempre uma letra só. Né? Então a gente tem essa igualdade aqui. Ó. Então perceba que esse termo aqui ficou igual, esse aqui para ser igual a esse, quem dita essa posição é a presença desse y, é como se eu estivesse igualando um polinômio. Né? Então é igual a termos de grau igual, né? Igual a um polinômio a outro. É mais ou menos a mesma ideia. Então esse cara tem que ser igual a x.
Então, a gente chega a esta relação aí. Se a gente organizar um pouquinho essa última parte, vou apagar aqui, tá certo? Então, volta o vídeo aí, se você quiser retomar o que foi dito. Eu vou observar, organizando, vamos chamar assim de 5, né? Aqui é composto de muita etapa, né? Organizando os 5 termos. Esse cara aqui, ó, o Mi, eu posso pensar ele como D, então eu posso passar esse Mi dividindo aqui, o D, esse D de Mi aqui, e passar o dx multiplicando o P. Então, fazendo ali um produto cruzado, eu vou ter o seguinte, ó, D, Mi de x sobre Mi de x igual a P de x dx. Aqui eu já organizei o lado também, né? Normalmente o P ficaria desse lado, mas aí, como é igualdade, né, é simétrico, né, isso aqui é igual a isso, então isso também é igual a isso, vale. Você pode mudar essa ordem. O que acontece? Ó, se eu integrar ambos os membros aqui, então eu posso fazer o seguinte, ó, integrando ambos os membros de, vamos chamar aqui 6 agora, temos. Então, fazendo bem passo a passo para você entender. A primeira vez que a gente está usando um fator de integração, então a gente vai estar fazendo isso aí. Então, eu vou ter aqui D de Mi de x em relação a Mi de x, dx vai ser igual a integral de P de x dx. Tá certo? O que acontece aqui agora? Ah, não precisa do operador dx, só precisa da integral aqui. Claro que eu teria uma constante aqui, né? Vale ressaltar que eu teria uma constante aqui. Só que essas constantes, se você voltar lá depois na fórmula final que a gente vai obter, elas vão aparecer num certo local. Deixa a gente voltar para cá, que a gente coloca ela. Porque assim, essas constantes aqui, elas vão ser todas agrupadas num ponto só e vão virar uma constante só. Acredite, se você quiser, vai fazendo a questão, bota umas constantes aqui e vai levando para você ver que lá no final essas constantes vão se agrupar numa constante só. Por que eu digo numa constante só? Porque aqui é um problema de primeira ordem. Então você vai perceber ao longo da disciplina que uma equação diferencial tem que ter tantas constantes quanto for a sua ordem. Como é que é de ordem 1, eu vou ter só uma constante. A gente coloca ela lá no final, tá certo? Mas existe, viu? Sempre vai ter uma constantezinha que vai pular dessas integrais, tanto dessa quanto dessa, só que ela se agrupa e tal. Então lá no final a gente vai falar dela. Porque aí você deve estar pensando, não, esse cara tá vacilando. Ele falou em outra videoaula que se eu esquecer a constante eu estou ferrado e tal. Não, é porque sim. Aqui a gente está desenvolvendo o modelo. Então, na hora do modelo, claro que eu sei o momento correto não, né? O mais indicado para se colocar a constante. Não quer dizer que eu estou ignorando o fato de que toda vez que eu integro, sai uma constante dali. Mas é porque essas constantes vão parar todos num lugar só, virando uma única constante, tá certo? Quando eu integro isso aqui, ó, isso aqui vira o ln de Mi de x, e a integral, aqui eu não sei o que fazer, porque eu não conheço a função P, eu vou apenas escrever isso aqui, ó. Como é que eu desfaço de um ln? Porque ó, observe que é ln, ó, dy sobre y, se fosse assim, né? Se você pensar essa função Mi de x como o dw sobre w, né? Então daria exatamente o ln de w, tá certo? Então eu tenho isso aqui. Então eu posso muito bem aqui, ó, escrever a Mi de x, eu vou subir um pouquinho aqui, né? Então aqui deu ln de x, de Mi de x, igual a integral de P de x dx, né? Foi o que a gente achou. Aí esse Mi de x, ele vai ser quem? Eu posso passar como E elevado a integral de P de x dx. Certo? Então agora eu posso pegar e voltar e substituir nesta equação aqui, ó, essa função, que é exatamente o que eu vou fazer. Então, ó, vou só apagar só essa parte aqui de cima, tá certo? Vou escrever o texto aqui, ó. Então, substituindo, né, vamos botar aqui 7, né, substituindo 7 em 3,
Né? Então aqui você vê que eu estou escrevendo todas as equações e tal, é a primeira vez que eu faço isso. Nas outras são poucos passos, então a gente não se perde muito. Então substituindo 7 em 3 temos. Por sorte ela ficou aqui, ó, né? Já abaixo, vai ficar o quê? E elevado a integral de p de x dx dy dx mais E elevado a integral de p de x dx vezes p de x y, né? Então, coloquei aqui na mi isso aqui que eu achei, acompanhei o p e o y que já estavam lá, igual a E elevado a integral de p de x dx f de x, tá certo? Então agora eu posso apagar esse restante aqui. Basicamente aqui já está resolvida a minha questão, certo? Eu já quase achei a fórmula. Eu só vou observar agora um pequeno detalhe, tá certo? Que é o seguinte, ó. Se eu olhasse essa função aqui, ó, observe que d dx de E elevado à integral de p de x dx vezes a função y, isso aqui é o quê? Isso é a derivada é essa vezes a derivada dessa, né? Mais a derivada dessa vezes essa função. Tá certo? Então, isso aqui, né, se eu abrir essa coisa aí, eu vou ter o seguinte. Então, observe que se eu derivar isso aqui, ó, é isso que eu quero chegar. Vai ser esta função vezes a derivada dessa, tá aqui em cima, e vai ser a derivada dessa função aqui, mantém ela, porque ela é uma exponencial, vezes a derivada interna, a derivada de uma integral é a própria integral, e mantém a y. Então, eu volto para isso aqui de cima, ó. Então, essa parte aqui, ó, toda, foi condensada nesse pedacinho aqui, ó. Tá certo? Então eu posso igualar isso aqui a isso. Né? É só você fazer na mão, se você tem dúvida, pega e deriva isso aqui e vê que dá exatamente isso daqui. Então daqui eu tiro o quê? Se eu integrar os dois lados, aí eu vou ter a integral de d dx vezes E elevado à integral de p de x dx y dx vai ser a integral de E elevado à integral de p de x dx f de x dx mais... Aí agora que eu escrevo c. É o último lugar. Todas essas integrais aqui, gente, elas cospem constantes. Porém, das feitas anteriormente, fator de integração, tudo. Porém, se você for fazer uma continha simples e for levando essas constantes, elas vão parar todas no mesmo local. Tá certo? Então, ó, essa integral aqui dá ela própria. Né? Esse dx aqui corta com esse, quer dizer, a integral de uma derivada, né? Você meio que volta para o mesmo lugar, então vai dar só essa parte aqui interna. Então você tem aqui, ó, E elevado a integral de p de x dx y igual. Aí isso aqui você não tem muito o que fazer. Vai ser a integral de E elevado à integral de p de x dx f de x dx mais c. Então você pode deixar desse jeito e depois passar esse cara dividindo e calcular tudo, porque você vai conhecer a p na questão, você vai conhecer a f na questão, então você vai conhecer essas funções. Então você substitui elas aqui, calcula, ou você pode reescrever essa última linha da seguinte maneira, ó, que é a forma que eu gosto de utilizar. Ela parece meio assustadora, mas eu já parto para ela. Assim como eu fiz nas exatas, né, você tem um mecanismo de solução lá. Nas homogêneas, principalmente, você vê que eu já lhe dou uma forma. Então você não faz, normalmente como os livros indicam, você corre de errar. Por quê? Você corre o risco de ter que homogeneizar, quer dizer, separar, fazer todo aquele processo para chegar na mesma forma que você já chega pelos métodos vistos em sala. Então, assim, é preferível, quando existe uma forma, já parta dela. Tá certo? Então, essa coisa aqui, se eu passar, ó, dividindo tudo por esse termo aqui, ó, então eu vou dividir ambos os membros por E elevado à integral de p de x dx, eu vou ter isso aqui, ó, vai ficar y igual a E elevado à integral, quer dizer, vou escrever aqui, né? Já que vai dar duas etapas do lado de lá.
Então eu vou dividir aqui, ó. Vai ser E elevado à integral de P de x, quer dizer, a integral, né, de E elevado à integral de P de x dx, f de x, mais c, sobre E elevado à integral de P de x dx. Não. Ah, não tem y aqui não, viu, gente? Desculpa, botei esse y aqui, não existe, não. É só dividir só por esse termo aqui, ó. Estou dividindo por ele. Então, aí aqui, ó, esse aqui vai cancelar com esse. Então eu vou ter y igual. Aí, como é uma divisão de fração, né, bem simples, a mais b sobre c é a sobre c mais b sobre c, né, então eu posso passar esse cara para cada membro. Então vai ficar assim. A integral de E elevado à integral de P de x dx, f de x. Ah, faltou um dxzinho aqui, gente. Tem ali, tá vendo? Faltou esse dx aqui. Sobre E elevado à integral de P de x dx, mais c sobre E elevado à integral de P de x dx. Para não ficar feio, como isso aqui é um exponencial, né? Aí tem outra propriedade, né, que a gente utiliza também, que é a seguinte, que é 1 sobre a elevado a x, por exemplo, é a elevado a menos x. Então a gente pode subir esse cara. Então vai ficar assim, y vai ser E elevado a menos integral de P de x dx, vezes E elevado à integral de P de x dx, f de x dx, mais c é elevado a menos integral de P de x dx. Você deve estar falando, nossa, que fórmula gigantesca. Não, essa fórmula aqui é composta de 2 pedaços para você resolver essa questão. Você primeiro resolve essa primeira integral aqui de dentro, depois resolve essa segunda e basta substituir aqui as respostas. Quer ver? Vou dar um exemplo agora. Vamos fazer uma questãozinha. Então vamos seguir os passos, né? Então a questão eu vou colocar passos. Então aqui eu tenho uma fórmula que já me resolve a equação diferencial linear naquela segunda forma que eu dei lá, que é dividindo todo mundo por A1 de x. Então eu vou colocar aqui um exemplo para a gente estar trabalhando, que é o seguinte, ó. Vou colocar, escrever o exemplo aqui para ficar todo o espaço ali só para a solução. Encontre a solução da equação diferencial dy dx mais, né? Já vou botar ela na fórmula já dada, e nos exercícios eu coloco uma que eu chamo de desorganizada, tá certo? É para a gente arrumar, né? Ela não vai estar nessa forma bonitinha, é só para a videoaula não ficar muito grande. Depois eu faço uns exercícios melhores aí, nas videoaulas seguintes. Então eu tenho isso aqui. Então, a solução como é que se dá? Primeira coisa que eu costumo fazer é identificar quem é minha função P e quem é minha função F. Porque perceba que elas aparecem aqui, ó. Então, P de x é quem? É a função 3. É o que acompanha, né? Só para relembrar, a nossa equação diferencial temos que se trata, né, de uma EDO, né, da forma dy dx mais p de x y igual a f de x. Então aí eu só preciso na primeira etapa identificar quem é minha p. Minha p é o 3. Certo? Quem é minha f de x? Minha f de x é só o 4. Elas não estão com a variável x, poderiam estar, mas não estão. Pronto. Então, na segunda etapa, eu resolvo duas integrais, ó. Que é a integral de p de x dx. Quer dizer, vou resolver primeiro essa, né? Que vai ser a integral de 3 dx, que vai ser 3x. Né? Teria um mais c aqui, mas você não precisa colocar, porque você já tem a fórmula geral, que é essa aqui, ó. Onde todas as minhas constantes param aqui. Tá certo? Claro que a integral dessa sempre tem, gente, uma certa constante saindo dela. Ah, professor, mas por que você não está colocando? Porque é um problema de ordem 1, só pode ter uma constante lá no final. Então todas elas não servem para um tanto só. Aí a outra integral que eu tenho, né, eu vou colocar mais um passo, que é a integral de E elevado à integral de P de x dx, f de x dx.
Então, aí eu escrevo, ó, eu já achei a P, a integral de P de x dx é 3x, então vai ficar e elevado a 3x vezes, quem é a f de x? 4. 4 dx. Muito fácil integrar isso, né? Então aqui eu vou ter o quê? E elevado a 3x sobre 3 vezes o 4, né? Porque eu vou derivar só essa parte, isso aqui é constante, não interfere. Teria mais um outro k também. Eu vou chamar aqui de K1 mais um certo K2. Ah, professor, por que você não está colocando? Porque não precisa. Certo? Eu vou substituir agora nesta fórmula aqui. Então isso aqui, óbvio, fica isso aqui, ó, 4 terços de E elevado a 3x. Então, substituindo aqui, que é a minha quarta etapa, eu vou ter o seguinte, que y vai ser E elevado a menos integral de p de x, ou seja, E elevado a menos 3x, só pegar aqui e trocar o sinal, menos integral de p de x, vezes essa integralzona toda aqui, ó, virou 4 terços de E elevado a 3x mais C E elevado a menos integral de p de x dx, que é E elevado a menos 3x, tá certo? Aí o que você tem, ó? Cortando esse cara aqui, quando multiplicar por esse, vai somar essas partes aqui de cima, vai ficar E elevado a menos 3x com E elevado a mais 3x, vai dar, E elevado a menos 3x mais 3x vai dar E elevado a 0, vai dar 1, vai ficar só 4 terços. Então, minha solução é essa aqui, ó, 4 terços mais C E elevado a menos 3x. Então, perceba que eu utilizar essa fórmula aqui, é bem interessante porque eu já calculo os pedaços dela. Como é que os livros normalmente ensinam a resolver essa questão? Pelo fator de integração. Então ele vai lhe dar a função I de x, né, que a gente achou que é essa E elevado à integral de p de x, ele vai falar para você multiplicar, depois para você desfazer o fator de integração e tal. Eu não sei, eu não gosto muito, então a maneira que eu vejo de ensinar é, sempre que tem uma fórmula que eu sei deduzir a fórmula, que é o caso aqui, eu gosto de utilizar. Eu não gosto assim de utilizar muito fórmulas que eu não saiba deduzir, a não ser que sejam fórmulas muito importantes, clássicas, ou cuja demonstração seja muito difícil. Mas nesse caso aqui, perceba, não foi difícil chegar até essa equação aqui partindo da equação diferencial dessa forma aqui, tá certo? Então é isso aí, espero que tenha entendido, né? A videoaula é um pouco longa, mas está aí uma das mais importantes, um dos mais importantes modelos de equações diferenciais que a gente vai ter, né? Que é o modelo linear de ordem 1. E aqui um exemplo para a gente estar entendendo o que foi feito, né? Como é que isso funciona na hora da resolução mesmo do exercício. Na próxima videoaulas eu vou estar fazendo mais exercícios, tá certo? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.